Maria, de Isaac e Jacó e Abraão. Apareci para Moshe, no Monte Sinai. Estou voltando para encontrar com os meus filhos. Eu sou Yahushua, o Mashiach, o Salvador. Shabbat Shalom, amados. Nessa noite é um prazer enorme estar adorando o Eterno. Hoje em Luiz Antônio, juntamente com meu filho Jonathan, minha esposa, minha nora, meu neto Yuri, para a adoração do nome sagrado, a fim de que esta palavra chegue até você da melhor maneira possível e inteligível possível. Gostaria que você, por gentileza, abrisse a sua escritura, porque isso foi uma pergunta que foram feita e questionada por alguém. Chegou a ter o Harold Jonathan, passou para mim. Tudo que vocês falaram para o Harold Jonathan vai chegar a mim, indubitavelmente, os irmãos sabem disso. Então foi feita uma pergunta a ele, já respondemos isso na comunidade, ele mesmo já transmitiu. Nós queremos colocar, não vamos ser prolixos, vamos ser sucintos nessa noite, falando de um texto em Matitiá, conhecido como Mateus. Alguém até, mas por que ele fala Matitiá e está escrito Matitiá? Nós usamos essa fala porque ambas são a frase idêntica. Matitiá e Matiá são a mesma frase. Então, 26, o versículo é o 17, 18 e 19 de Matitiá. Você poderá seguir. Vamos ler o texto desta noite que diz, é o capítulo 26, versículo 17 a seguir. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Yahushua, dizendo: onde quereis que façamos preparativos e comamos a Pessá? E ele disse: ide à cidade um certo homem, e diz ele, o Raboni diz: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Pessá com os meus discípulos. Vamos mudar para o 26. E quando comiam, vamos prestar bem atenção no que estamos lendo, acredito que irmãos estão acompanhando, 22, 17, 18 de Matitiá, vulgarmente chamado de Mateus, e vamos ler agora o mesmo 26 em diante. E quando comia, Yahushua tomou o pão, abençoou, partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o símbolo do meu corpo. Tomou o cálice e, tendo agradecido, deu-lhes, dizendo: bebei dele todos. Não é bebei nele todos, é bebei do conteúdo que está dentro, bebei dele todos. Porque isto é o símbolo do meu sangue, não é o sangue, é o símbolo do meu sangue, do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Há uma confusão enorme entre Pessá e Seder. Pessá, a palavra Pessá quer dizer passagem. No dia que Moshe tirou o povo hebreus do Mitzrayim, o Criador lhes ordenou, como sombra daquilo que iria vir: tomem um carneiro, se a família for pequena, divida entre elas, mas sacrifique esse carneiro, porque isso é uma simbologia futura. Passe no mezuzá, que é chamado mezuzá, os umbrais da porta, para que o mensageiro da morte, quando vier visitar o primogênito do Mitzrayim, não atinja vocês. E assim foi feito. Mataram um carneiro, comeram com ervas amargas, e o mensageiro da morte passou, e quem não tinha aquele sinal, no mezuzá, não umbrais da porta, o primogênito morreu. E daquele dia ficou como estabelecendo como se fosse um sacrifício perpétuo. Mas o Criador fez aquilo como um símbolo que viria depois, que era o sangue do cordeiro dele, como Yahuana diz no capítulo 2, quando Yahushua ia passando, Yahoni Tavelu diz: aí está o cordeiro de Yah, que tira o pecado do homem, não do mundo. Porque o Criador, se nós olharmos, é o que vamos fazer agora, é o capítulo de número 9, versículo 22 do livro de Jeremias, 9:22 de Jeremias diz assim:
porque nunca falei a vossos pais no dia que eu os tirei da terra do Mitizares, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício. O Criador dizendo que nunca pediu nem sacrifício, nem holocausto para os hebreus, quando os tirou da terra do Mitizares. Apenas pediu que eles fizessem aquilo, porque era uma simbologia futura daquilo que o Mashiach ia resgatar. Voltando aí na palavra, nós temos um texto no livro de Daniel 9, 27, diz o texto, Daniel escrevendo: ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas do abominação virá o assolador, isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, Daniel, muito amplo, ele colocou aqui uma frase que deve ser examinada com carinho. Na metade da semana será cessado o sacrifício. Eu nunca pedi sacrifício para vocês, mas quando saiu da terra do Mitizar, eu ordenei que matasse um cordeiro, que era a passagem da escravidão para a liberdade. Então naquele dia eu pedi que matasse um cordeiro e que o sangue do cordeiro fosse colocado nos umbrais da porta. Esse cordeiro um dia nasceu, como eu disse, que o Yahona Itaveru falou: eis aí o cordeiro de Yah que tira o pecado do mundo. E naquela noite que o Mashiach está celebrando, aproveitou o dia que todo mundo estava comendo carneiro, celebrando a Pessah. O Mashiach aproveitou e estabeleceu a Seder. A Seder. Seder, ceia, com pão asmo, pão sem fermento, com vinho puro e com lava-pés. Ali estava o cordeiro, que representou naquele dia da Pessah. Ali estava ele sendo oferecido para o pecado, remir o pecado de todos. Porque lá o Criador ofereceu um animal para sombra, mostrar o que ele ia fazer futuramente para resgatar um povo seu especial de boas obras. Aqueles que naquele dia comeu o cordeiro com erva amarga naquele dia, muitos não entraram na terra prometida. Mas o Mashiach Yahushua aproveitou o dia da Pessah, estabeleceu um novo concerto, é o que lemos no versículo 28. É o Novo Testamento, é o novo concerto, porque cessou o sacrifício na metade da semana. Na metade da semana, quarta-feira, ele foi assassinado. Cessou, porque ele se ofereceu como sacrifício para resgate dos seres que creem nele. Então ali cessou o comer carneiro como lembrança de sacrifício, sair da escravidão. Vamos abrir ainda 1 Coríntios, o capítulo é o de número 11, para a nossa meditação. 1 Coríntios capítulo 11, prestem bem o que o Mashiach aproveitou e o homem de Yah, esse homem é criticado como nós somos criticados até hoje, dizendo Saulo falando isso, 11, 23 de 1 Coríntios: porque eu recebi do Mashiach o que também vos ensinei, que o Mashiach Yahushua, na noite em que foi traído para cessar o sacrifício, ele tomou o pão e, tendo abençoado, partiu e disse: tomai e comei, isto é o símbolo do meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do novo concerto, não do mais do sacrifício, de um novo concerto. Diz ainda o próprio Saulo: símbolo do meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Então não cita aqui, Saulo não cita nem para comer carneiro, nem para comer ervas amargas. Porque no versículo 34, se você tomar a liberdade de ler nessa noite, dizendo: mas se alguém tiver fome, come em casa, não vos ajunteis para condenação, quando as demais coisas ordená-lo-ei para onde eu for. Ou seja, se alguém quer jantar, quer comer carneiro, come em casa. Faça isso na sua casa. Mas no dia da Seder,
você e eu, temente aos mandamentos, no novo concerto, não estou falando na velha hierarquia, do velho concerto de sacrifício de carneiro, de bode, para perdoar pecado. Nós temos agora o nosso cordeiro que tira o pecado do homem, tirou o meu. Então, toda a lua cheia, entre março e Abibe, nós tomamos o pão e tomamos o vinho e os abençoamos como símbolo do corpo e do sangue do Mashiach, e depois lavamos os pés, porque é um novo concerto de humildade, porque aquilo que o cordeiro fazia no meu lugar, o animal, ele tomou o lugar meu e também do cordeiro, e verteu o seu próprio sangue, como está escrito no capítulo 20 e 28 do livro de Atos: zelai pelo rebanho de Á, você que é dirigente, zelai pelo rebanho de Á, que ele a resgatou com o seu próprio sangue. Então pense nisso. Ao invés de condenar pessoas, examine as escrituras. Ele disse isso em 5,39 de Arrona: examine as escrituras, são elas que de mim testificam, e por elas que vocês terão a vida eterna. Não é pelos mandamentos 613, é por ele, Yahushua Mashiach, praticando mandamentos, os 10, e as doutrinas que foi deixado para eu e você, inclusive a sede faz parte da doutrina do novo concerto. Não é com carne de cordeiro que você vai ser salvo. Aquilo serviu de simbologia, pelo sangue do cordeiro, que foi derramado por mim e por você, se crer, que tira o pecado do ser humano, que ele celebrou naquele dia o novo concerto da sede e não da Pessá. Pense nisso antes de vilipendiar as escrituras e o nome sagrado. Que o Eterno possa abençoá-lo nesta noite.